Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Lucas Martins e seja muito bem-vindo ao curso de Facebook Ads na prática. E nessa primeira aula eu quero te dar 3 conteúdos de muito alto valor para você que está iniciando no Facebook, certo? O primeiro deles são as bases de um anúncio. Como que funcionam as bases de um anúncio, Lucas? Bem, quando você está desenvolvendo esse trabalho de criar um anúncio, de colocar no ar, fazer campanha, ele envolve alguns fatores técnicos, mas também envolve fatores de testes e imagens, públicos. E dentro dessas bases, a primeira base pode parecer clichê, mas é ter uma oferta, uma copy. E assim, quando você tem uma oferta bem definida, você sabe o produto que você está vendendo ou que você está ofertando na internet, você tem a primeira base concluída. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente vem para a segunda base, certo? A segunda base, a gente trabalha ela de uma forma maravilhosa. Por quê? Porque você tem que desenvolver essa segunda base como ele fosse o principal ativo da sua empresa, para quando você está entrando no digital, que é o público. Quando você está trabalhando o digital, sem dúvida alguma você tem que desenvolver e criar lista. Você tem que ter um público de pessoas no Facebook. E a terceira base de um anúncio é o criativo. Lucas, o que é o criativo? São as imagens que você utiliza nos anúncios, certo? Então, quando você tem oferta, público e criativo, você está pronto para dar o start inicial no seu primeiro anúncio. E assim, bem, aqui a gente está na tela inicial do Facebook, quando você entra no Facebook. O segundo ponto que eu vou mostrar para vocês é os objetivos de campanha. O que são esses objetivos de campanha? É como você pode trabalhar seus anúncios no Facebook. Eu estou na tela inicial para quem realmente está bem no início e não tem experiência alguma com o Facebook. Para você fazer o seu primeiro anúncio, você tem que clicar nessa setinha e vir no gerenciador de anúncios. Caso não tenha esse botão, vai ter que criar anúncio patrocinado ou algo do tipo. Eu vou vir em uma conta minha pessoal para mostrar um teste para vocês, certo? E ela vai abrir e dentro da conta de anúncios, vocês vão ver, assim que ela abrir, essa tela. É exatamente esta tela. Nessa tela vai ter um botãozinho chamado criar anúncio. Mas calma aí, que você não vai criar nenhum anúncio ainda. Você está meio que aprendendo os termos, as bases, os objetivos e até mesmo para conseguir estruturar a sua campanha melhor, certo? Quando você clica em criar, ele vai vir para esse ponto aqui, certo? Que são os objetivos de campanha. Nos objetivos de campanha, a gente pode trabalhar reconhecimento, que pode ser feito por reconhecimento da marca e alcance, que é você simplesmente viralizar mais ainda a sua marca. Você pegar o seu Facebook, o seu Instagram e fazer com que ele seja impulsionado, certo? Temos os objetivos de consideração, certo? Os objetivos de consideração, eles funcionam da seguinte forma. A gente pode fazer tráfego. Tráfego é simplesmente o ato de eu pegar um link, certo? E colocar pessoas clicando nesse link, que a gente faz com uma frequência bem maior, em consideração a gente utiliza os objetivos de tráfego. Também, em consideração, a gente tem envolvimento, a gente pode pegar uma publicação e simplesmente impulsionar ela de uma forma monstruosa, simplesmente de maneiras inacreditáveis. Você pode pegar uma simples publicação e deixar ela com 1000 comentários, com um baixo investimento, utilizando consideração, certo? A gente também tem instalações de aplicativo, para quem trabalha com aplicativo, certo? A gente pode focar em anúncios que vão gerar instalações de aplicativo. A gente pode trabalhar também modelos de anúncio que fazem com que aumentem as visualizações de um vídeo e também a gente tem o geração de cadastros. Eu não sei se você já chegou a ver no Facebook, eu acostumado em clicar em anúncios no Facebook, mas quando você clica em geração de cadastros, vai aparecer uma aba dentro do próprio Facebook ou Instagram sem sair da ferramenta. Nela você vai fazer o seu cadastro e o próprio Facebook ou Instagram vai captar os seus dados e repassar para o dono da conta, sem mesmo precisar de uma página ou site. E
Também a gente pode fazer anúncios de consideração focados em mensagens. Por exemplo, eu faço um anúncio, a pessoa vê minha arte, vê o criativo e clica. Só que ao invés dela ser direcionada para um site, para algum link, ela vai diretamente para o teu chat, tanto do Facebook como o direct do Instagram. Aqui também nós temos os anúncios de conversão. O que são os anúncios de conversão? São os anúncios focados em resultados. Como, por exemplo, se eu estou fazendo uma campanha de vendas, eu posso meio que ter vários anúncios rodando ao mesmo tempo, mas se eu fizer uma venda, talvez eu não saiba exatamente de qual anúncio essa venda saiu. A consideração aqui de conversão, quando você utiliza ela, você está mapeando qual anúncio está vendendo no seu site, entendeu? Está gerando mais compradores. Aí você vai me perguntar, pô, Lucas, mas como é que o Facebook, o Instagram sabe que o cara entrou no meu site e comprou em determinado anúncio? É simples. É uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que são os pixels. Os pixels são um script que o Facebook gera para você conseguir mapear e rastrear seus leads na internet, seus acessos. Ele é simplesmente muito útil e obrigatório para estar presente nas suas páginas, nos seus sites, mas esse é um assunto que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, certo? Então, continuando, a gente também tem vendas do catálogo, que é para você que tem um catálogo no Facebook ou no Instagram, você pode potencializar suas vendas por ele, certo? E a gente também tem os visitas ao estabelecimento, que é quando você pega um anúncio e faz com que ele seja impulsionado para as pessoas que moram tanto na sua região como fora, mas também o anúncio ele meio que foca mais em pessoas que têm maiores chances de visitar o seu estabelecimento. Não é à toa que esse tipo de anúncio ele foca em demonstrar mais onde você está do que quem você é, entende? Então, existe todo um contexto de estratégia antes de utilizar esse anúncio. A pessoa tem que conhecer a sua marca, porque não adianta eu dizer onde é que eu estou sem ela saber o que é que eu sou. Então, os objetivos do Facebook e Instagram são esses. Pode parecer bem simples e realmente é. Não tem muito mistério e enigmas por trás disso. E quando você começa a entrar cada vez mais dentro do Facebook, você começa a entender que ela é uma ferramenta muito simples. Pelo que muita gente, contrário do que muita gente imagina, é que o Facebook ela quer simplesmente ganhar o seu dinheiro. Mas é muito pelo contrário, ela quer que você faça mais dinheiro utilizando o Facebook. Não é à toa que ele dá cursos de graça. Uma das dicas que eu dou, que me ajudou muito a desenvolver técnicas e resultados com o Facebook Ads, foi a técnica de clicar e fuçar. Está lá presente no Facebook, clicando cada vez mais, buscando mais conhecimento e cada dia que passa, sempre buscando mais. De fato, tô vendo esse botãozinho aqui azul, dá para clicar, você sabe o que é que ele faz? Não, então vou lá e clico. Então, essa é uma das dicas e sacadas que eu tive logo no começo que me ajudaram a potencializar meus resultados brutalmente com o Facebook, que é o simples fato de você ir lá e clicar. Isso é monstruoso, entende? E voltando para a parte dos termos mais técnicos, eu vou abrir o editor de texto e mostrar para vocês. É muito importante vocês saberem também os termos técnicos que estão presentes no Facebook. Que esses termos técnicos, eles vão ajudar a você fazer uma leitura mais precisa da sua campanha. Por exemplo, um dos principais que é falado no Facebook é o CPC. O CPC, o que é que ele significa? O CPC é o famoso custo por clique. Custo por clique. Cada anúncio que você faz, ele tem um custo. E cada ação que é feita nele tem um custo. Então você tem que saber quanto que está custando para cada pessoa clicar no seu anúncio. Porque daí surgem várias conversões. Quando eu gero um clique, eu gero a chance de gerar uma conversão para mim. Uma venda, um prospect. Então eu tenho que saber quanto é que está esse clique. Em seguida, vem o CPL. O que é o CPL? O CPL é o custo por lead, que o lead é aquele futuro cliente, é o prospect. Então, eu sei que o CPC, eu sei o CPL do cara, que ele não comprou nada de mim, mas eu sei quanto é que eu estou pagando para o cara, para o Facebook, perdão, para ele chegar até mim. E temos o outro, que é o CPA. O que é o CPA? É o custo por aquisição.
aquisição. E, assim, quando você tem esses três termos bem entendidos, sabendo que CPL é o custo por clique, o CPL é o custo por lead, o CPA é o custo por aquisição, você tem na sua mão uma maçaroca de ferramentas para conseguir fazer uma leitura mais rápida dos seus anúncios. Dentro deles, nós temos outros também, que são mais técnicos dentro do Facebook, que é o CTR. O que é o CTR? É a taxa de cliques no link. O que é que isso significa? Taxa de cliques no link. Por exemplo, eu estou com um público de 100 mil pessoas, certo? E dessas 100 mil, 1.000 pessoas clicaram, digamos. Então, me gerou aí 1% de CTR. Então, eu começo a entender se o anúncio está atrativo ou não está atrativo. Uma média muito boa que a gente tem visto aqui é que anúncios acima de 1% de CTR são anúncios que estão qualificados para serem escalados, entendeu? Dentro desses termos técnicos, a gente tem o CPM. O que é o CPM? É o custo por 1.000 impressões. E o que acontece? Lucas, para que serve? O que adianta eu saber quanto é que está custando 1.000 impressões para mim? Ela funciona da seguinte forma. Quando você tem um público e você sabe o tamanho desse público, você pode entender que você calculando o CPM, você começa a entender melhor se o público tem mais qualidade ou menos qualidade. Por quê? Porque ele pode aparecer para 1.000 pessoas e dessas 1.000 pessoas houveram 900 cliques, mas um outro anúncio tem o mesmo público, só que um criativo diferente. Na verdade, está um público diferente, mas com a mesma quantidade de pessoas, só que de 1.000 impressões só teve 100 cliques. Então, o custo por 1.000 impressões vai ser bem mais alto, entende? Porque os cliques são menores. Então, você começa a entender cada custo, cada termo técnico, cada ferramenta que o Facebook disponibiliza para você. Dentro dessas ferramentas, você vai conseguir fazer uma leitura precisa e cirúrgica do teu anúncio. Porque quando você está fazendo isso, você começa a desenvolver o feeling de saber o que é que está funcionando e o que é que não está funcionando na tua campanha. Porque uma das principais coisas que um profissional de marketing, de gestão de tráfego tem que entender é que ele tem que documentar. Quando você começa a documentar todos esses dados aqui, você começa a ter histórico. Quando você começa a ter histórico, você tem base de trabalho. Você consegue criar metas, você consegue desenvolver cada vez melhor os seus anúncios. Então, um outro ponto importantíssimo dessa primeira aula é o GECO e Ana Oliveira. O que é o GECO e Ana Oliveira, Lucas? Pelo amor de Deus. É um termo meio que brincalhão que a gente inventou no meio do marketing, que é o geração de dados. Tipo, Lucas, o que é gerar dados? Gerar dados é o simples fato de você criar um anúncio. Você está ali no Facebook, criou o seu primeiro anúncio, você está gerando dado. Beleza, show. Aprendi o que é o G de GECO. Então, o que é o CO de GECO? O CO é o coleta de dados. É você pegar todos esses dados que você gerou no Facebook depois de um tempo de maturação, um dia, 2 dias, e você coletar esses dados e planilhar de uma forma mais raiz possível. E beleza, Lucas, mas quem é a Ana nessa brincadeira? A Ana é a análise dos dados. Então, Lucas, beleza, gerei os dados lá no Facebook, coletei esses dados no Facebook e agora eu estou analisando esses dados. Para você fazer a análise, começa o ponto de você entender esses termos técnicos aqui. Mais para frente, quando a gente abrir o Facebook e começar a mostrar na prática ele, você vai entender melhor como que funciona isso, certo? Então, geração de dados, coleta de dados e análise de dados. E por último, o Oliveira vem de otimização. O que é a otimização? Otimização é simplesmente o ato de você remanejar os seus anúncios. Por exemplo,
Se eu gerei um anúncio, coletei o dado dele, fiz a análise e vi que ele não está rodando bem, o CPL dele está alto, o CPC está alto, o CTR está baixíssimo, então, pô, esse não é um anúncio que está me rendendo lucros, ele, pelo contrário, está me rendendo prejuízo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que otimizar. Eu posso tanto tirar ele do ar e criar um novo anúncio, como eu posso mudar o criativo do anúncio e testar novamente o anúncio para saber se ele está rodando da forma que deveria rodar. Em caso contrário, um dia depois, 2 dias depois, você faz a mesma coisa. A coleta de dados, a análise dos dados e a otimização. E a grande sacada do tráfego, para alguns pode até ser essa, é fazer o simples ato de otimizar os anúncios. Eu conheço muita gente que simplesmente cria o seu primeiro anúncio ou apenas clica naquele botãozinho azul, impulsionar a publicação, promover e fica por aquilo. Mas quando você coleta o dado, você analisa ele, você consegue otimizar com mais precisão e cirurgicamente. Isso faz com que seus resultados sejam estratosféricos. E para finalizar, eu queria que vocês entrassem no Facebook Ads de início. A tarefa de casa de vocês é essa. É vocês entrarem no Facebook Ads, fuçarem ele, clicar no botãozinho azul, clicar em todos os botões do Facebook Ads. Se possível, você vá na central de ajuda do Facebook. Você tem que ler a central de ajuda do Facebook, porque lá eles estão de fato te ajudando, eles estão te dando as melhores dicas que alguém poderia dar. Porque o Facebook é isso, é você documentar, ter histórico e experiência. Quanto mais você estuda o Facebook, mais ele vai lhe entregar conteúdo. Então, a tarefa de casa vai ser essa. Entra lá no Facebook, estuda um pouquinho sobre o Facebook Ads, clica nos botões. É o famoso clicar e fuçar. Clicar em todos os botões, ver para que funciona e aprender mais sobre a ferramenta. Porque a mentalidade de investir em anúncio é a mesma. O que muda é a ferramenta. Google, Facebook, Taboola, Outbrain, LinkedIn. Os botões mudam, mas o pensamento é o mesmo, entendeu? São as mesmas bases, é a mesma ideia. E quando você faz isso aqui bem feito, você vai ter resultados surreais. Então, eu agradeço você que ficou assistindo essa primeira aula até o final. Eu te vejo na segunda aula, certo? E bora pra cima.